Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Rose Cravo e estou muito feliz em poder estar aqui para poder transmitir da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu agradeço a Cida pelo convite. A Cida é uma amiga de muitos anos, né, Cida? É E o verdade. Senhor, Ele nos presenteia, né? Cada dia Ele nos surpreende com amizades sinceras. Às vezes a gente não está juntas todos os dias ali, mas o Espírito, né, está ali nos unindo a cada dia em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu moro em Évora, né, Portugal, e temos um ministério, a Assembleia de Deus Emanuel, a nossa igreja aqui. Sou casado com o pastor Samuel Cravo há 33 anos, para a glória de Deus. Tenho 3 filhos, 2 levitas na casa do Senhor. Amém. Tenho gravado, né, aí os louvores, Deus tem usado nas composições também, e tudo para a glória de Deus. Tenho meu filho músico também, que serve ao Senhor na Espanha, juntamente com a minha nora, tenho uma neta, e tenho uma família abençoada, porque Amém. quando temos a presença de Deus, né, minhas irmãs, o Senhor, ele nos abençoa, né? Ele nos dá aquilo que está no coração dele, né? É o Senhor, não nós. Mas me alegro, né, por este convite, agradeço a pastora Líbia também, pelo carinho, né, desde o momento que ela entrou em contato comigo, sempre deixando ali aquelas palavras carinhosas, é só o Senhor mesmo, né, para nos recompensar. Mas pronto, como o tema, minhas irmãs, é o extraordinário de Deus, eu tenho muito o que falar sobre o extraordinário de Deus, porque o Senhor, ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Às vezes a pessoa vê ali na rede social, né? Não sabe o porquê estamos ainda de pé, o porquê estamos aqui, mas tudo isso é por causa do Senhor, não mais. E eu tenho um testemunho lindo da parte de Deus, né, para contar. É um testemunho que eu não conto toda hora, todo momento, mas hoje eu senti o desejo de estar testemunhando. Talvez tem mulheres aí, né, que vão ouvir esse testemunho e vão sair edificadas, né? Porque o objetivo é esse, nos edificar umas às outras, né? Esse é o objetivo. E no ano de 1992, eu grávida de 4 meses, minhas irmãs, eu comecei a sentir muitas dores, e fui para o hospital vomitando e muito mal. E chegando no hospital, o médico que me atendeu me disse que eu estava com uma infecção urinária e as grávidas estavam com aquele surto, né, com aquela bactéria ali naquele momento, várias grávidas com essa situação. E eu ali naquela dependência, né, dos médicos, meu primeiro filho, mas sempre dependendo do Senhor, né, que minha vida eu desde meus 10 anos de idade ali servindo a Deus, e o Senhor falava comigo sempre, né, eu estou com você. E eu sendo atendida e o médico me internou com infecção de urina. Mas ao passar do tempo, passei a noite no hospital, eu vou resumir bem, né, esse testemunho. E uma médica, no outro dia, olhou para mim e falou: O que é que você está fazendo aqui? Eu falei: Eu estou com infecção urinária. Aí ela disse: Que infecção urinária é nada, vamos fazer exames. Quando fez exames, minhas irmãs, eu estava, na verdade, com apendicite suporada e já estava já no estado bem caótico, né? Diante ali da medicina, dos médicos, e eu grávida de 4 meses, e os médicos me levaram para fazer exames e constatou ali que a apêndice já tinha estourado, suporado, e eu naquela situação delicada que a anestesia local não pegava devido, né, à situação ali. Geral não podiam me dar, porque eu estava grávida. E os médicos ali meio que conversando entre eles, perguntando o que poderiam ser feito. Aí eles sugeriram, né, a opção era tirar o bebê e salvar a mãe, porque o bebê é 4 meses, né, não tinha como fazer um parto ali de urgência.
E assim fui para a sala de preparo para tirarem o meu bebê, fazer um aborto e salvar a mãe. E diante daquela tribulação toda, eu ali e orando ao Senhor. Eu só sei, minhas irmãs, que eu acordei, eu já estava na UTI e eu não sabia o que se tratava e eu tinha esquecido de tudo. Foi uma situação muito grave que havia me acontecido, né? E depois, quando eu fui voltando em si, a primeira coisa que eu perguntei, e o meu bebê, que eu lembrei? Aí disseram assim: o seu bebê está aí dentro de você. Nós tentamos tirar o bebê para te salvar e não conseguimos. E eu fiquei ali pensando, né? E o Senhor sempre ministrando no meu coração que a última palavra, minhas queridas irmãs, talvez vocês estão aí e precisam de ouvir isso. A última palavra, ela vem de Deus, literalmente. Às vezes nós estamos em uma situação onde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não conseguimos ver uma solução. Mas a nossa solução, a nossa dependência está no Senhor. E eu ali naquele momento de angústia, naquela UTI, eu fiquei clamando ao Senhor e cada dia uma novidade. E de repente, quando eu olhei na minha barriga, estava ali um oxigênio, uma cirurgia muito grande que toma mesmo da parte de cima da bexiga até quase o estômago, que eles tiveram que cortar bastante para poder limpar, para poder fazer todos os procedimentos, porque o neném não morria. E ali, diante daquela situação, eu fiquei 17 dias em coma. E naquele leito de hospital, logo depois eu saí, fui para a maternidade. Depois eu tive uma infecção bem terrível também, uma infecção hospitalar. Voltei para a UTI, depois saí da UTI. E nesse tempo, minhas queridas irmãs, o nosso Deus, ele sempre esteve presente, porque o nosso Deus, ele não nos desampara. Às vezes, em meio a guerras, em meio às tribulações, em meio às nossas preocupações, em meio aos nossos problemas diários. Às vezes, como seres humanos, a gente pode até pensar: o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está aqui, mas Ele está assim, sempre presente, porque a própria palavra de Deus fala sobre isso, que o Senhor ele está presente em todos os momentos, né? Tem o Salmos 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e é assim que nós devemos viver, em cima dessa confiança em Deus. E eu ali, naquele desespero todo, a família no desespero, o marido, né, ali, e o Senhor sempre me acalmando, acalmando a minha alma e dizendo: eu estou com você. E, por fim, eu fiquei 1 mês e 15 dias internada naquele hospital, diante de toda essa tribulação, esses problemas da cirurgia, e o Senhor me deu alta, o Espírito Santo já falava comigo: isso vai cessar, isso é um tempo, é um processo, aguente firme. E eu ali firmada em Deus, aí tive alta. Depois no hospital de novo, eu ficava assim, uma semana em casa, final de semana em casa, e a semana toda no hospital, final de semana em casa, e assim foi indo. Aí um dia o médico me chamou e falou assim: minha filha, é assim, a gente precisa dizer para você, o neném tá bem, né? Tá aí, não nasceu, né? Não teve como fazer esse aborto, mas ele está desenvolvendo hidrocefalia. O corpinho dele, né? A cabecinha está crescendo mais que o corpo. Aí eu falei assim, toda ali, né? Sem muitas palavras, eu disse assim: eu vou orar. Na maior simplicidade, eu falei isso para o médico: eu vou orar. E o Senhor é que vai direcionar a minha vida e o que vai acontecer com o meu filho. E saí muito triste, abatida daquele hospital e fui para a oração. E, de repente, um vaso de Deus, uma mulher de Deus foi na minha casa e orou e disse assim: quem é que disse que o seu filho não vai nascer perfeito? Porque a última palavra vem do Senhor. O Senhor Jesus é médico dos médicos. E eu fiquei com aquela palavra cravada no meu coração, acreditando de que o Senhor me ajudou até ali, aquele momento, ele iria completar a boa obra que ele tinha na minha vida.
e confiante no Senhor. Depois veio psicóloga, né, conversar, e todas as vezes que eu ficava internada, que eu ficava assim, uma semana em casa, final de semana em casa, a semana no hospital, que o neném ficava querendo nascer, mas não nascia. E ao findar dos 8 meses, eu passei mal e fui para o hospital. Aí cheguei nesse mesmo hospital que me deu assistência de cirurgia, de médico, era uma época natalina, 22 de dezembro. O médico disse: Olha, aqui não tem incubadora, seu neném tá para nascer, você vai ter que ir para outro hospital. Aí eu ali, a barriguinha toda tortinha, que foi jogado o bebê para o lado esquerdo, né, por causa da cirurgia, e fui para outro hospital. Tudo isso processo de ônibus. Que eu cheguei no hospital, irmãs, o médico foi e quando me atendeu disse assim para mim: Olha, seu neném está nascendo, a gente já vai fazer o parto, nem vai te internar. Quando eu cheguei lá, o neném nasceu. E quando o neném nasceu, o Senhor me fez assim esquecer aquele problema todo que o neném poderia ter, né, ao nascer, devido aos remédios fortes que eu tomei, devido à anestesia forte que foi me dada durante o processo da gestação. O Senhor me fez esquecer. Quando o neném nasceu, que o médico me mostrou, Cida, falou assim: aqui o seu bebê. Eu falei assim: doutor, é normal? É perfeito meu bebê? O médico disse: é perfeito, só é mijão, que mijou em cima de nós aqui. E eu fui lembrando dos detalhes, porque aquele hospital que me atendeu e fez o parto, eles não sabiam nada. Aí eu falei: doutor, eu estou sendo acompanhada. Eu fiz uma cirurgia e comecei a contar as coisas que tinham acontecido. Aí ele disse: dessa criança? Eu falei: desse bebê. Ele disse: olha, esse neném é perfeito, mas nós vamos fazer os exames. Irmãs, para a glória de Deus, o Glória a Deus. extraordinário verdadeiramente aconteceu na minha vida. Hoje, Uhum. irmãs, o meu filho tem 32 anos, ele mora na Espanha, tem uma filha linda de 4 aninhos, e nunca, minhas irmãs, eu nunca levei o meu filho para ficar internado em situação nenhuma. Meu filho é perfeito, trabalha, é um homem de Deus, tem a família dele que o Senhor deu, e é isso que eu quero dizer. É sobre isso, minhas irmãs. Como ficar longe da presença do Senhor? Como desacreditar no extraordinário de Deus em nossas vidas? Se eu fosse aqui contar os testemunhos vivos que já passei pela vida, das providências que o Senhor fez na minha família, na minha vida, dos milagres que presenciei com os meus olhos, não que eu ouvi dizer, mas que eu vivi, extraordinários de Deus. São grandes as bênçãos, as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Então, esse é um testemunho que eu tenho de vida. E hoje, para a glória de Deus, sem contar, minhas irmãs, eu não podia ter mais filhos devido a essa complicação todinha. Eu não sei o nome técnico, mas a primeira camadinha do meu útero, aquilo que segura o bebê, foi retirado. Eu não podia ter mais filhos. Ou seja, eu ia fazer o meu parto no hospital que me tratou, que fez a cirurgia, eles iam me ligar para mim não ter mais risco de engravidar e perder. Eu poderia engravidar, eu ia engravidar e perder, engravidar e perder. Eu não iria ter mais filhos. E para a glória de Deus, o Senhor me deu mais Amém. 2 filhas. 2 levitas na casa do Senhor, que são nosso braço direito na obra de Deus. É assim que Deus faz. Deus, é Ele que determina o que vai fazer na nossa vida. Não somos nós. Então, que fica aí esse testemunho. Talvez você está passando por um problema que seja diferente, mas não desanime. A minha palavra hoje para nós, eu falo de mim, que todos os dias eu tenho que estar lembrando isso. Não desista. Invista. A cada dia que você investir, você vai investir como? Na palavra, na oração, no jejum, na busca constante em Deus. Às vezes nós acordamos, nós saímos para trabalhar, nós dormimos e às vezes esquecemos, né, que a nossa vida aqui é passageira. Às vezes a gente se limita, às vezes nos apegamos com coisas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que.
que comprar isso, eu tenho que possuir aquilo. E nos esquecemos que a nossa casa é lá no céu. Temos que trabalhar sim, temos que, né, se o Senhor, a palavra de Deus fala, né, sobre isso, buscar primeiro o reino de Deus, né? As outras coisas, minhas irmãs, o Senhor, ele vai acrescentar na nossa vida mediante aquilo que nós estamos buscando, estamos debaixo da vontade e do querer dele. Então, que fica aí esse testemunho, né? Se você está passando, que seja qual for o problema, a dificuldade, não se abata, levanta a cabeça, porque quem está com você é muito maior, né? Que é a presença de Deus. Quando estamos debaixo da presença de Deus, pode vir, irmãs, tsunamis passar pela nossa vida, mas nós vamos permanecer firmadas, fiéis em Deus. Amém, queridas? E para não ficar só nesse testemunho, né, que eu contei aqui, eu gostaria de estar lendo o texto da palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 5, do versículo 4 em diante. É um texto bem conhecido, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o nosso tema, desse o extraordinário de Deus. 5, 4 e capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Volta ao mar, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vejo, minhas irmãs, às vezes a gente fala assim, que o Senhor ele não frustra, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os nossos, às vezes, ele frustra para nos mostrar as maravilhas, o poder dele, o que ele pode fazer adiante. Às vezes nós pensamos tão pequeno, é igual criança. Às vezes, antes do almoço, eu criei 3 filhos, eu sei ter a netinha. Ai, vovó, me dá a bala. Aí eu sei que aquele momento não é o momento de eu dar bala para ela, porque é o momento dela se alimentar com alimento sólido. Se eu der a balinha para ela, quando chegar o momento do almoço, do jantar, da refeição principal, ela já não vai ter fome. Então, às vezes, o que acontece? Nós vamos lá e começamos a pedir a Deus, eu quero isso, igual aquelas crianças meio que mimadas. Ainda mais falando de mulher, né? A gente fica assim, pensa nisso, pensa naquilo, a gente pensa tanto, e eu quero, eu preciso. Nem sempre aquilo que nós almejamos é a vontade de Deus. É aí que às vezes a pessoa não entende. Eu estou decepcionada. Que Deus fez isso com a pessoa, com fulano, com Beltrano e não fez comigo. Mas os planos de Deus, eles não se frustram. Os nossos, ele pode fazer acontecer. Não vou abençoar agora dessa forma, porque eu tenho algo maior. Assim eu vejo com esses pescadores. A Bíblia diz, minhas irmãs, que eles eram pescadores por profissão. Eles sabiam o que estavam fazendo ali, né? Mas a noite toda lançando rede, talvez cansado, decepcionado, e Deus usa uma situação de decepção na nossa vida para ainda nos abençoar e nos mostrar o poder que ele tem sobre nós. E quando o Senhor Jesus falou, volta lá, lança a rede, parece até uma piada. Mestre, passamos a noite toda lançando. Eu acredito que, claro, eles deram o melhor deles, as estratégias deles, né? A maneira deles não vai ser assim, vai ser assim, vamos traçar a estratégia, porque nós vamos conseguir. Mas não foi do jeito deles, é do jeito de Deus. E o Senhor Jesus mandou eles lançar, vai lá. E o que eu vejo, minhas queridas irmãs, olha o que a obediência gera. Simão poderia voltar e falar, não, estamos cansados, vamos deixar isso para outra hora, outro dia a gente faz, porque hoje já deu o que teve que dar. Mas por causa da tua palavra, sempre que você querer retroceder, volta sua mente em Cristo, por causa do Senhor. Nós que estamos no ministério, às vezes nos cansamos, às vezes nos decepcionamos. Quantas ingratidões, minhas queridas irmãs, há mais de 30 anos, né, no pastoreio, eu e meu esposo, quantas coisas, quantas vidas que salvamos, quantas situações que nós, por causa do Senhor, quando é por causa do Senhor,
nós sempre andamos mais uma milha, sempre andamos mais uma milha, não é por causa dos ingratos é que nós vamos deixar de ser bênção e abençoar aquele próximo que está chegando ali, né? Então, por causa do Senhor, Simão diz, voltarei e lançarei a minha rede ao mar. E olha o milagre que aconteceu. Quando eles lançaram, a Bíblia diz que veio tanto peixe que as redes já estavam se rompendo. Olha a bênção. Eles tiveram a bênção para eles e ainda tiveram que chamar reforço, pessoas ali que estavam ali ao redor dos barquinhos para ajudá-los de tanta bênção que veio sobre eles. Então, a obediência é o princípio de todas as coisas. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, é assim que Deus faz na nossa vida. Por causa do Senhor, nós vamos continuar. Por causa do Senhor, nós vamos fazer. E a obra de Deus, ela precisa ser assim, dessa forma. É por causa dele, é tudo por ele, é para ele, todas as coisas. Eu creio que eu não tenho seis, mas eu vou olhar. E quando nós entendemos que tudo é por causa do Senhor, queridas, resto é resto. Aí a gente permanece na posição, do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, e nós vamos conseguir, né, os nossos objetivos através da nossa obediência ao Senhor. Que Deus possa abençoar todas vocês. Um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor e que a cada dia a nossa fé possa estar firmada, fundamentada em Deus, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade com muito amor, com muito carinho, tá, queridas? Amém. Amém, pastora Rose. A pastora também tem no YouTube, né? Uma programação também para criança, né? Sim, irmãs, eu sou a Rosinha, às vezes quando eu estou na rua e começo a falar igual a Rosinha, de tanto que a gente fica, né? Eu sou um personagem, Rosinha, tem lá no YouTube, Rosinha, Turminha da Rosinha, Pequenos Adoradores. Vocês vão encontrar lá. Eu ministro para criança, tem os louvores de composição. Eu gravei um último clipe agora, que é o Alfabeto do Cristão, na Vila da Van, na Vanilda Bordieri, não sei se vocês conhecem a cantora Vanilda Bordieri, ela sempre, inclusive, ela sempre está aqui na Europa, uma vez no ano, a gente tem um projeto Coral das Mulheres, vai ser lançado agora 5 corais, que ela veio, né, em agosto, fizemos as gravações, e agora até janeiro para fevereiro já lançamos os 5 corais das mulheres aqui, é um projeto que já tem 2 anos, né? Ano passado fizemos também, já está lá no YouTube, Évora gravou, Lisboa também, Espanha. E esse ano ela já veio, já gravamos, e está para lançar o Coral das Mulheres, né? Com a cantora Vanilda Bordieri, aqui na Europa. Né? Também tem os nossos canais também, tem lá no YouTube, se vocês procurarem Pastor Samuel Cravo, vocês vão encontrar os nossas redes sociais também, o Facebook, tem lá todas as informações, Igreja Assembleia de Deus Emanuel, depois Pastores Samuel Rose, vocês vão encontrar lá um pouquinho do trabalho, né, que o Senhor tem colocado em nossas mãos e que trabalhamos com muito zelo. Somos, às vezes, muito bombardeados aqui na Europa, mas é por causa dos princípios. Não abrimos mão dos princípios e é assim que vamos chegar até a volta do Senhor, em nome de Jesus.